Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração. Por isso quero te pedir algo com muito carinho. Compartilha, manda o link desse vídeo para os seus amigos. E deixa Jesus entrar no coração deles também. Um abraço e bom vídeo. Diz assim a palavra do Senhor, em Números 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Senhor, e nós clamamos para que a Tua palavra, Senhor, seja o que ela é na nossa vida, a espada de dois gumes, Senhor, que ela penetre nessa noite no nosso coração, a ponto de separar juntas e medulas, a ponto, Senhor, de separar a alma do espírito, a ponto de discernir os propósitos do nosso coração. Ó Deus, e como igreja, nos levantamos nessa noite contra toda a força espiritual da maldade nas regiões celestes, Senhor, e nós clamamos em nome de Jesus, que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós, nos mudando de dentro para fora, nos desafiando, Senhor, nos convencendo de todo o pecado, de toda a injustiça, do juízo, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê na sua oração, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Muito bem, irmãos, essa história é fantástica, nós vamos aprender princípios tremendos aqui. Números 32, 23 fala assim, olha: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, Israel está caminhando pelo deserto, e agora eles estão já pertinho, eles estão na região de Gileade, antes de atravessar o rio Jordão. Quem está me acompanhando aqui? Eles vão chegar em Canaã, eles vão conquistar Canaã, nós já sabemos, as muralhas de Jericó vão cair, eles vão entrar, mas quando eles chegaram bem aqui, esse episódio é tremendo demais, porque 3 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Quantas tribos eram ao todo? Ao todo, 12, não é? Então, 2 tribos e meia é muita gente, quem está me entendendo? Muita gente. O que eles pensaram? Eles pensaram assim: rapaz, nós temos muito gado, nós somos muito ricos em gado, e essa terra de Gileade foi feita para nós, porque é uma terra muito rica de pastos. Que maravilha! Achamos a nossa herança. Agora, por que eles chegaram em Gileade e por que eles conquistaram Gileade? Porque todas as 12 tribos lutaram ali, derrotaram ali os inimigos, né, os cananeus, conquistaram a terra. Agora essas tribos aqui, as 2 tribos e meia, falam assim: rapaz, achamos aqui a nossa praia e é aqui que nós vamos ficar. Aí eles vão com Moisés: Moisés, nós não queremos atravessar, nós não queremos brigar mais, né? Nós não queremos mais guerra, agora nós queremos tomar posse dessa terra aqui. Moisés diz: o quê? O quê? Eu não estou entendendo. Quer dizer que o povo todo se junta, as 12 tribos, conquistam essa terra, e agora vocês querem desfrutar dessa terra e vocês não vão lutar com os irmãos de vocês? Como assim? Não é? Aí o Moisés então propõe um acordo, uma aliança. Ele fala assim: olha, se vocês atravessarem com os irmãos de vocês, com as 12 tribos, e se eles conquistarem a terra, quando eles conquistarem a terra, vocês então voltam para essa terra. Beleza, eu dou essa terra para vocês, essa vai ser a herança. Não estava no script original, porque as terras que eles iam conquistar era depois do Jordão. Tudo bem, a gente abre essa exceção. Vocês podem ficar com essa terra maravilhosa, cheia de pasto do lado daqui, só que vocês vão atravessar e lutar junto com os irmãos de vocês e pelos irmãos de vocês. Aí eles fazem uma aliança, ele diz: não, beleza, onde que a gente assina? Tá, combinado. Então a gente vai fazer assim, a gente vai atravessar, vai lutar pelos nossos irmãos, junto com os nossos irmãos. Quando todo mundo conquistar a sua herança, a gente volta e conquista a nossa terra. Aí o Moisés vai falar esse versículo aqui que eu acabei de ler para vocês. Beleza, combinado, mas
Se vocês não fizerem assim, vocês pecam contra quem? Contra o Senhor. E vocês fiquem sabendo, o pecado de vocês vai achar vocês. Muito tremendo isso. O que é que a gente vai aprender com isso, irmãos? Por que seria pecado se eles não fossem? Primeiro que seria egoísmo. Quer dizer, beleza, nós conquistamos aqui, né? Nós já estamos bem na foto, né? Nosso gado, nossa terra, maravilha. Agora, Deus por todo. Como é que fala? Como é que fala? É isso mesmo. Ou seja, te vira para lá. Nós já temos o nosso. Não é? Vão lá, luta lá. Não, irmão, seria egoísmo. Por isso que ele diz, vocês vão pecar contra o Senhor. E esse pecado vai achar vocês. Né? Irmão, eu quero relacionar essa palavra com salvação. Porque presta bem atenção. Pensa, eu estava pensando, quando eu estava estudando essa palavra, eu pensei muito nisso. Puxa vida, se eu estou aqui hoje, não é? Se o meu nome está escrito no livro da vida, se eu conheci Jesus, alguém pagou um preço por mim, não é? Não, eu sei quem pagou. Assim, a minha mãe pagou um preço por mim, tem um amigão meu, Paulão, pagou um preço por mim. Alguém pagou um preço antes deles, para o evangelho chegar aqui e o evangelho ter liberdade para ser pregado. Alguém morreu por isso, não é? Alguém deu a vida por isso. Aí agora que eu estou salvo, que eu conquistei a minha herança, que eu conquistei a minha terra, o meu gadinho já está nos verdes pastos. Aí eu digo assim, eu não estou nem aí para o resto, meu irmão. Não. Quem está me entendendo que isso é pecado? Não é? Isso é egoísmo. Não é? Mas não somente egoísmo, seria ingratidão deles. Quer dizer, irmãos, como eu disse, eles se apropriaram de algo que todo mundo lutou por aquela terra. Todas as 12 lutaram pela terra. Agora eu quero essa terra. Não. Irmão, ingratidão, todo mundo lutou por mim, agora eu não vou lutar pelos meus irmãos. Quem está me entendendo? Então, irmãos, muito interessante isso aqui. Ok? E outra coisa, seria desobediência, mas não só desobediência, eles não só desobedeceriam aquele trato com os irmãos, mas a Bíblia diz aqui, olha, se vocês não fizerem assim, vocês pecarão contra o Senhor, seria um pecado contra Deus. Quem está me entendendo? Porque a vontade de Deus era que todos eles alcançassem a promessa, todos eles. A Bíblia diz, olha, em 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem vai levar essa verdade para eles? Essa é a vontade de Deus, irmãos. Então, qual que é o nosso tema hoje à noite? O que acontece quando priorizamos o que está em primeiro lugar no coração de Deus? Vamos repetir isso bem forte? O que acontece quando priorizamos o que está em primeiro lugar no coração de Deus? O que estava em primeiro lugar no coração de Deus? Irmãos, Deus queria que todo mundo conquistasse. Deus queria dar aquela terra para Israel, para toda a nação. Deus não queria abençoar só uma nação. Então, aí as 2,5 tribos, elas falam assim, não, nós já temos o nosso. Não era essa a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus queria dar para todos eles. Ninguém podia desistir agora, ninguém podia pensar só em si, não cabia egoísmo agora, não cabia ingratidão agora, não cabia desobediência, porque Deus mandou eles fazerem isso, não foi uma sugestão de Deus. Amém, queridos? Então, essa palavra tem muito a ver com a gente, irmãos, porque o que ocupa essa posição no coração de Deus? Veja bem, o que ocupa o primeiro lugar no coração de Deus? Então, eu quero priorizar, pastor, o que está no coração de Deus. Mas o que está no coração dele em primeiro lugar? Eu quero te fazer uma pergunta. Pelo que Deus entregou Jesus para morrer? Por que Deus entregou Jesus para morrer por nós? Porque Deus deu o seu único filho. Por que razão? Não foi para nos salvar? Não foi para... Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele derramou o seu sangue, a sua vida? Não foi para nos salvar também? Qual foi a última palavra de Jesus aqui na terra antes dele subir para a glória? Ele chamou os discípulos, ele reuniu os discípulos, Mateus 28, 18, 19 e 20, aí ele fala assim mesmo, ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso não é uma sugestão de Deus, é um mandamento dele, essa é a boa, perfeita e agradável vontade dele, é isso que está no centro do coração dele. Quem está me entendendo aqui? Aí quando eu penso assim, eu já consegui, eu já estou salvo, eu já consegui, eu já estou melhorando a minha vida, eu já consegui, eu já tenho uma igreja, está tudo bem para mim, o meu gadozinho já está no pastozinho deles, e eu não faço nada.
para ajudar os meus irmãos a encontrarem também a sua herança. Quem está me entendendo que a Bíblia está dizendo que é pecado? Amém, queridos? Então, eu quero te mostrar as vantagens disso. Gente, isso é fantástico. Quando a gente se envolve nisso, olha o que a gente recebe. Olha só, a gente nem precisava receber nada, irmãos. Ok? Porque só o fato da gente ter sido salvo pela graça, mediante a fé, já é tudo. Mas Deus resolve nos abençoar. Então, vocês estão preparados? Quem quer saber o que acontece? O que acontece quando a gente, então, prioriza o que está em primeiro lugar no coração de Deus? Quem pode dar um grito aí? O que é que tá no coração de Deus como prioridade para Ele? O que é a prioridade de Deus? Fala aí, dá um grito aí. Almas. Então, quando a gente se envolve nisso, irmãos, a gente é abençoado, porque esse é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, amém? Então vamos comigo. A primeira coisa que a gente recebe, então, olha só, nós somos treinados para as nossas batalhas pessoais. Dá um glória a Deus aí. Quando você se envolve, escuta bem, quando você se envolve para ajudar alguém a achar sua herança, que é Cristo, quando você se envolve nisso, você, sem perceber, você está sendo treinado para batalhar as batalhas pessoais que vem na sua vida. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui passando por uma batalha pessoal, além de mim? Né? Então, irmãos, essas batalhas pelo reino estão nos treinando. Eu quero te mostrar isso aqui. Quer ver? Olha só, Números 32, 20. Acompanha comigo. Moisés lhes disse, se vocês fizerem assim, olha só, se vocês fizerem isso que vocês estão se comprometendo, fazendo essa aliança, se vocês se armarem para a guerra perante o Senhor, meu Deus, e cada um de vocês, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Irmãos, Deus queria que eles atravessassem, lutassem aquela guerra pelos irmãos dele. Por quê? Porque, irmãos, aquilo era um treinamento, tudo aquilo que Israel passou. Alguém já até perguntou para mim assim, pastor, se Deus queria dar aquela terra, por que Deus simplesmente não deu? Não é? Por que aqueles cananeus não amanheceram mortos? Não é? Se Deus queria dar, não, irmãos. Porque quando a gente está ali na luta, quando a gente está batalhando ali, a gente está criando músculo espiritual. Tem alguém me entendendo? A gente está sendo treinado sem perceber. Irmão, quanta educação sagrada nós perdemos quando damos as costas para o serviço de Deus. Escuta bem. Se a gente ficasse só aqui, olha, curtindo a nossa herança, todo mundo, eu aceitei Jesus, agora eu já estou salvo, agora eu já achei a minha herança, agora eu vou ficar só sentadinho aqui sem fazer nada. Irmãos, que desperdício seria para você, porque tem muitas conquistas pessoais para você, que se você não estiver lutando essa guerra, você não vai ter maturidade espiritual, você não vai crescer espiritualmente. Olha só, eu quero ler com você aqui um texto que vocês conhecem muito, que falou muito comigo nessa semana. Mateus 11, 29 diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Quem disse isso? Jesus disse isso, ele disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo? Quando o animal carregava a carroça, ele tinha um jugo sobre ele ali, não é? De madeira, que ele carregava aquele jugo e puxava a carroça, ok? Nós somos servos do Senhor. Então, mas olha como que é o jugo do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Olha só. E o que vai acontecer se nós tomarmos o jugo dele? E aprendei de mim. Eu vou aprender. Então, qual é o jugo dele? Vocês acabaram de me dizer. O que está no coração de Deus? Qual é que é a prioridade dele? Almas, pessoas que estão se perdendo eternamente. Então, quando eu pego esse jugo dele, que ele garante que é suave e leve, que não é uma escravidão que vai me prejudicar, quando eu pego isso e carrego comigo, faço parte disso, irmãos, eu aprendo dele. Olha só, e o que vai acontecer? Eu vou achar descanso para minha alma, e acharei descanso para minha alma. Não é interessante? Então, quando eu estou envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus, com o coração de Deus, tomando o jugo dele sobre a minha vida, eu estou aprendendo lições, eu estou crescendo, e isso vai trazer descanso para a minha alma. Interessante.
As pessoas que estão menos envolvidas com essas coisas, com os outros, com ajudar os outros, são as pessoas mais atribuladas na sua alma. Irmãos, eu estou te falando isso por experiência própria. Eu estou te falando isso pela minha experiência como pastor. As pessoas mais problemáticas, mais doentes emocionalmente, são as pessoas mais ociosas espiritualmente. Incrível. Anota aí. Anota aí. Uma grande verdade. Amém, queridos? Então, a primeira coisa é isso aqui, ó. Presta bem atenção. Quando a gente se envolve, quando a gente realmente prioriza o que está em primeiro lugar no coração de Deus, a gente está recebendo treinamento para as nossas batalhas pessoais. Que coisa mais tremenda, que coisa mais tremenda. Amém? Tem uma frase do Bill Hybels, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha como que a gente aprende com os outros, se envolvendo em ganhar almas, ajudar pessoas. Olha o que ele diz. O que mais nos incomoda nas pessoas é o reflexo dos nossos piores defeitos. Então, quando eu me envolvo, irmãos, olha, eu estou te falando isso. Quando a gente se envolve com alguém, não é? E a gente está ajudando casais, a gente está ajudando pessoas, está ajudando jovens, a gente está ali, ajudando aquela pessoa que está com problema e tal. Às vezes, eu vou contar só para vocês aqui, mas você não fala para ninguém, não é? Muitas vezes, já fiquei tão indignado, né, com aquele pecado do irmão, ou com aquela atitude do irmão, aquele orgulho da irmã, não é? Mas quando eu volto para casa, irmãos, olha, impreterivelmente, o Espírito Santo diz assim mesmo, você é assim mesmo, comigo, sabe? Eu digo, mas Senhor, o que é que o Senhor está dizendo de mim? É desse jeitinho. As coisas que mais incomodam a gente nos outros, são as coisas que a gente mais precisa de ajuda. Por isso que a gente tem que ajudar os outros. Porque se a gente ficar sozinho, isolado com o nosso gadinho, no nosso pastinho, com a nossa bençãozinha, com a nossa salvação, e não se preocupa mais com ninguém, não está mais nem para ninguém, irmão, a gente nunca consegue perceber essas falhas de caráter em nós. Quem está me entendendo? Então vale muito a pena. Vocês estão percebendo que quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, com a obra de Deus, a gente está adquirindo músculo e ferramentas e armas para as nossas batalhas pessoais? Não é? Eu já te falei várias vezes isso. Quantas vezes, irmãos, eu saí de uma conversa com um casal e eu e a Meila fomos resolvendo o nosso caso no carro. Né? Amor, assim que você... Ou então, né? Então a gente... e tal, e aquela conversa, ajudar aquele casal, despertou em nós, não é? Ali, a revelação do nosso próprio pecado. Quem está me entendendo? Ok? Então, é muito interessante isso, irmãos. Olha, outra coisa importante, presta bem atenção. Outra coisa importante. Jesus disse assim em João 17:19, olha, a favor deles, dos discípulos, eu me santifico a mim mesmo, o homem Jesus. Não, eu não vou cometer esse pecado, não, eu vou vencer esse pecado. Eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Irmãos, é outra vantagem, é outra coisa que acontece muito com a gente. Não é? Quando a gente está envolvido com pessoas, sabe, a gente está envolvido com pessoas, ajudando aquela pessoa, sofrendo o sofrimento dela ali, irmãos, aí vem aquela tentação do diabo para te pegar, né? Para neutralizar você, para neutralizar sua consciência. Não, você se posiciona, não, rapaz, eu estou no meio de uma guerra por uma família, ou então pelos meus filhos, por alguém, não é? Como que eu vou vacilar? Irmãos, eu vou te falar uma coisa, olha, alguém perguntou assim para mim assim, pastor, é muito difícil ser pastor, o senhor sofre muito, tá? Eu falo sempre assim, olha, irmãos, é a maior bênção da minha vida. Uma das coisas, é uma coisa que faz eu me policiar demais, não é? Faz eu me policiar demais. Eu não longe da perfeição e eu cometo muitos erros, mas eu fico mais ligado pelo fato de que eu sou um representante de um monte de gente aqui, não é? Às vezes eu ando por aí, o pessoal, oi pastor, eu nem conhecia o cara. Eu digo, oi irmão, aleluia. Eu estava correndo no César Mal, o irmão passou, paz do Senhor, pastor. Eu digo, paz, irmão. Eu digo, meu Deus, esse cara me vê pisando na bola, não é? Eu vou escandalizar esse cara. Sabe, irmãos, então, tudo isso nos ajuda a nos santificarmos como Jesus disse. Eu me santifico por eles, para que eles sejam santificados na verdade, não é? Quando a gente está aconselhando pessoas, a gente aprende com os erros delas,
Poxa, eu não preciso cometer esse erro que ela já cometeu. Eu não preciso sofrer o sofrimento que ela já está sofrendo. Não é? Entende? Isso é muito tremendo. Por isso que eu estou te falando, que quando a gente se envolve com essa prioridade de Deus, a gente acaba amadurecendo e crescendo. Amém, queridos? Muito bem, só deixa eu finalizar com esse Salmo 144, 1, que diz assim, olha: o Senhor ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Amém, queridos? Como que Ele me ensina? Na guerra. Né? Como que Deus me ensina a guerrear? Na guerra. Na guerra. Na guerra. Então eu estou te convocando para uma guerra. Você é um soldado de Cristo. Amém, querido? Você não é uma florzinha de Jesus. Vai ficar sentadinho aí sem fazer nada. Mas eu estou te falando que vale a pena. Porque quando você... Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Já aconteceu isso muito comigo. Eu estar ajudando alguém em alguma área e eu reconhecer que eu não tenho capacidade para ajudar aquela pessoa. Eu disse, meu Deus, eu preciso desesperadamente. Aí eu ouço a pessoa primeiro, né? Parece assim que eu estou... Parece assim que eu sei tudo. Aí eu ouço tudo, mas eu estou só assim, desesperado. Meu Deus, socorro. Socorre-me, Senhor. Como que eu vou fazer? Eu não sei nem por onde começar. Aí eu digo, irmão, então daqui a uma semana a gente vai conversar de novo, tá bom? Irmãos, é uma semana que eu vou estudar aquele assunto. Quem está me entendendo? Eu vou ler sobre aquilo ali. Eu vou conversar com pessoas que já trabalharam nessa área. No final, quem ganhou? Eu ganhei. Ninguém cresceu mais do que eu. Quem está me entendendo? Amém? Então a primeira coisa é isso, irmãos. Vale a pena. Vale a pena a gente focar nessa prioridade de Deus. Porque ali, quando a gente está no meio disso, o Senhor nos dá armas poderosas. Olha só, somos treinados para as nossas batalhas pessoais. Dá um grito aí. Somos treinados para as nossas batalhas pessoais. Cadê aqueles que disseram que tinham uma batalha pessoal? Se envolva com a prioridade de Deus. Amém? Segundo lugar, vamos avançar. Segundo lugar, outra coisa que acontece, outra coisa que Deus queria que esses homens recebessem. Por isso que Ele disse, vocês não podem ficar sem lutar. Esse pecado de vocês não lutarem essa guerra vai perseguir vocês, vai atrás de vocês vão perder, é isso que Ele está dizendo. É melhor vocês lutarem. Mas olha a segunda coisa que a gente recebe, irmão, quando a gente se envolve nessa batalha do Senhor. Olha só, a revelação do nosso propósito. Olha, irmãos, isso é uma chave na nossa vida. Sabe, eu digo que essa é a maior fonte de motivação do ser humano. Você saber quem você é, o que você está fazendo aqui. Quem está me entendendo? Isso é tremendo. E quando a gente está envolvido com isso, a gente descobre. E a gente aperfeiçoa isso. Eu vou te mostrar aqui, Números 32, 6. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, olha só, irão vossos irmãos à guerra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Sabe, Deus está dizendo assim, como que vocês podem achar que vocês estando bem, está tudo bem? Não, vocês estão perdendo a identidade de vocês. Vocês são irmãos. Ele diz assim, olha, como que vocês vão deixar os irmãos de vocês? Não é? Deus deu a terra para Israel, não para uma tribo ou 2,5, não é? Então, o que é que Moisés está dizendo para ele? Vocês compõem, escuta, vocês compõem uma parte, vocês são uma parte importante. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras que vivem na edificação desse edifício espiritual. Cada um de nós aqui é uma pedra viva, quem está me entendendo? Cada um de nós tem talentos que o outro não tem. Cada um de nós tem um chamado que o outro não tem. Cada um de nós tem uma habilidade que o outro não tem. Porque a gente junto, a gente é poderoso. Nenhum de nós aqui é melhor do que todos nós. Essa é a chave. Então, irmão, por isso que eu preciso saber o que é que eu sou aqui. O que é que eu sou na construção desse edifício? Em que local que eu vou ser colocado? Qual é o meu chamado? Não é? Eu sempre digo, olha, vou indicar um livro para vocês, que eu amo demais, Desígnio, do Mike Murdock, que ele fala sobre isso, da gente descobrir o nosso desígnio, a gente descobrir por que a gente está aqui.
Ele dá várias pistas ali, mas eu acho interessante que ele fala que uma das pistas é aquilo que te indigna. Não tem gente que é indignada, sei lá, com a injustiça, ou com a fome, ou com a miséria, ou é indignada com sei lá o quê, não é? Ele fala que aquilo que te indigna é uma pista. Ele vai dando várias pistas. Outra coisa que te dá uma pista, aquilo que as pessoas dizem, cara, tu é bom nisso. Você faz isso com facilidade, rapaz. Você é bom nisso, não é? Você tem potencial para isso. Todo mundo diz, todo mundo reconhece. Irmãos, nós precisamos descobrir qual é a nossa parte disso. E os caras estão falando assim, ó, olha, eu estou fora, viu, pessoal? Pode ir lá, se vira para lá, que a gente vai ficar aqui. O Moisés está dizendo, vocês não estão entendendo, vocês são um time. Vocês só vão ganhar juntos. Vocês são importantes nesse time. Como que vocês vão deixar o time de vocês, rapaz? Quem está me entendendo? Eu vejo muito isso na vida da igreja. Tem gente na igreja, por exemplo, eu sou um pregador, eu sou um mestre, eu sou um professor. Eu gosto de fazer isso. Mas eu vejo que tem gente na vida da igreja, não vou citar nomes, né, porque vocês vão ficar um com ciúme do outro, não é esse o meu objetivo. Mas eu fico impressionado como que o cara tem facilidade para fazer amizade, assim, no 1 a 1. Já não é a minha característica e minha habilidade. Eu preciso desse cara da minha célula. Porque esse cara vai juntar comigo, não é? Eu falo e ele traz o pessoal. Não é? Irmão, nós precisamos disso. Rapaz, olha, eu queria tanto, eu vejo as pessoas tocando, eu fico encantado com isso. Meu Deus, que dom maravilhoso. Irmão, eu não canto nem no banheiro. Não é? Não tenho esse dom, mas o cara tem, não é? Aí eu levo o Luciano lá comigo, lá, cada um no seu dom, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, quando a gente sai, a gente quebra o time, nós precisamos disso. Eu vou te dar um exemplo aqui de um cara que ele quase que ele se perdeu nisso, que é o Davi. Olha só, eu quero que vocês leiam 2 Samuel 11, 1. 2 Samuel 11, 1. Então, a segunda coisa aqui que a gente adquire, que a gente recebe quando a gente se envolve nessa prioridade de Deus, é a gente descobrir, é a revelação do nosso chamado, do nosso propósito. Olha só o Davi. 2 Samuel 11, 1 diz assim: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, quer dizer, era hora de guerra, como é agora, viu, irmãos, para nós, em nome de Jesus. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, olha só, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou fazendo o quê, irmãos? Ele ficou onde? Jerusalém significa lugar de paz. Esse nome Jerusalém é em hebraico, lugar de paz. Então, o Davi, que era para ele estar na guerra. Irmão, nós somos soldados em nome de Cristo nessa terra. Essa é a sua identidade. Não é? E na hora do Davi ir para a guerra, o que ele faz? Ele resolve ficar no lugar de paz, pastos verdejantes, com o meu gadozinho, já conquistei, não é? Eu sou o rei poderoso, a glória a Deus, glórias a mim, aleluia. Ele está assim nessa. Agora, olha o que vai acontecer com Davi, irmãos. Por isso que eu digo, quase que ele perde o propósito da vida dele aqui. O versículo 2, uma tarde nessa ociosidade espiritual que ele está vivendo, fora da batalha do Senhor, uma tarde levantou-se Davi de seu leito, da sua cama, quer dizer, o cara está dormindo à tarde, está lá, almoçou e agora está dormindo, tomou umas e outras, agora está deitadão. Aí ele levanta à tarde. Isso aqui ele vai fazer, irmão? Ele vai passear no palácio, no terraço, perdão, da casa real. Dali ele viu uma mulher, a Miss Universo, que estava tomando banho, irmão. Como que esse cara viu isso? Misericórdia, eu não quero nem entrar em muitos detalhes, né, irmão? Mas veja bem, e fala que ela era muito gata. Na minha tradução é gata. Agora veja bem, irmãos, o cara guerreiro de Deus, no tempo de todo mundo ir para a guerra, o cara manda todo mundo para a guerra, vamos para a guerra. Já viu o pai que faz isso com o filho? Vai para a igreja, menino. Isso não é hora de ficar em casa, vai para a igreja, mas ele não vai. Né? Aí, vai para a guerra. E ele ficou lá no palácio. Irmãos, e ali quase que o Davi se perde. Ele se apaixonou por aquela moça, eu acho que ele já vinha olhando ela, eu acho que ele já vinha até batendo papo com ela.
Ela era esposa de um soldado, de um oficial dele chamado Urias. Assim, eu sempre digo assim, né, que Davi contra Golias, Davi arrebentou, mas Davi contra Urias, quase que ele morreu. O pecado quase que matou ele. Irmãos, ele se apaixonou pela mulher do cara, aí ele chama a mulher no palácio, usa a influência dele, deita com a mulher, nós sabemos, engravida a mulher, daqui a pouco a mulher manda recado para ele que ela está grávida. O Davi não tinha outra coisa para fazer, manda matar o melhor oficial dele, suja as mãos para matar Urias, e aí dá uma de bonzinho para a nação, assume a pobrezinha da viúva linda. Não, eu vou assumi-la, vou ficar com ela, coitada, sozinha. Ah, irmãos, aí Deus mandou o Natan lá. O Natan foi lá e falou assim para ele: olha, tinha um cara aí, um homem muito rico, ele recebeu umas visitas de fora, uns estrangeiros, e ele foi lá no quintal do vizinho, na fazendinha do vizinho, que só tinha uma cabritinha, matou a cabritinha e fez o jantar para os forasteiros. O Davi ficou indignado: eu quero que esse cara morra, eu quero que ele seja preso, e eu quero que ele seja restituído, ele vai pagar 4 vezes mais. Aí o Natan botou o dedo na cara dele e disse: esse homem é tu. Esse homem és tu. Aí olha só o que ele vai dizer, eu quero ler isso para você. 2 Samuel 12, 7. Eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu Senhor. Eu não sei se vocês estão percebendo, olha. Eu te dei livramento, não é? Eu te dei vitória contra o Saul. Eu te dei a casa, ou seja, eu te dei riquezas. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Ou seja, rapaz, você não entendeu. Eu te abençoei para você cumprir um propósito. Eu te abençoei para você cuidar do meu povo. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu te abençoei para você priorizar o que está no centro do meu coração, que é o meu povo. O povo pelo qual eu morri, não é? O povo que eu amo, com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Não é? Você não entendeu nada, rapaz. Você ficou aí de boa no palácio, sem fazer nada. E aí? Não é? Graças a Deus, o Davi se arrepende, ele resolve essa situação. Glória a Deus por isso, amém, queridos? Então, qual que é a segunda coisa? Qual que é a segunda coisa? O que acontece quando nós priorizamos o que está em primeiro lugar no nosso coração, no coração de Deus? O que é? A revelação do nosso propósito. Irmãos, isso é importante demais. Você vê, Deus falou com Jeremias 1,5, Jeremias, antes de você nascer, eu te chamei para ser profeta. Olha só, antes de nascer, não é? O Paulo diz: eu, Paulo, chamado para ser apóstolo no ventre da minha mãe. O José tinha os sonhos, quando ele era garoto, criança, que ele seria um líder mundial, internacional, que ele lideraria os irmãos dele e os pais. Entende? Então, Deus já tem um propósito para cada um de nós. Nós somos uma parte na construção desse edifício santo. Nós somos importantes demais, cada um de nós, irmãos. A gente não pode, a gente não tem. Eu quero te dizer isso aqui, eu sei, olha, eu tenho que te dizer isso, desculpa, mas nós não temos o direito de não fazer nada. A Bíblia está dizendo: se vocês não fizerem, vocês pecaram contra o Senhor, e esse pecado vai achar vocês. Quem está me entendendo? Porque, irmãos, pensa, como que a gente pode ser ingrato a esse ponto? Nós estamos aqui vivão, olha, não é? Temos saúde, temos inteligência, temos a capacidade de ensinar, de aprender, podemos ajudar pessoas. Como que a gente pode viver uma vida só para nós? Que loucura! Mas o que é que a gente vai perder? Me fala aí as duas coisas para eu lembrar. O que é que a gente vai perder se a gente não fizer? Qual que é a primeira? Não, a gente vai perder. A gente não vai saber enfrentar as batalhas pessoais. Aí quando vem a batalha pessoal do cara, o cara fica desesperado, apavorado, ele não tem inteligência emocional para superar nada disso, porque ele não luta as batalhas do Senhor, ele não tem treinamento, ele não tem músculo, entende? Um fracote. Se te mostras fraco na hora da angústia, a tua força é pequena. E qual que é a segunda coisa que a gente perde quando a gente não prioriza as coisas do Senhor? O que é? Não sabe, aí o cara anda em círculo, não é? Ele planta uma árvore aqui, aí a árvore começa a crescer, ele não tem paciência, aí ele começa a plantar outra ali, aquela ali começa a morrer, ele passa a vida toda rodando, feito um frango sem cabeça, porque ele não sabe quem ele é. E nós precisamos descobrir isso. Quem está comigo aqui?
E para terminar, irmãos, eu quero terminar com isso aqui. Essa aqui foi a que mais falou no meu próprio coração, que mais me desafiou. A paz interior. Amém? A paz interior. Então, olha só o que diz aí, Números 32:6. Pergunta do Moisés: irão vossos irmãos à guerra? E vocês ficarão aqui? Que pergunta simples, mas que pergunta inteligente. Agora, olha só, irmãos. Diga paz interior. Diga bem forte, paz interior. Olha só, o Moisés vai tocar em 2 pontos aqui que eu quero tocar com vocês. 2 pontos. A primeira coisa, irmãos, a consciência deles. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Os irmãos de vocês, as 8 tribos e meia, é isso? 9 tribos e meia, né? 9 tribos e meia. Vão atravessar, vão lutar sozinhos. Enquanto vocês ficam aqui na terra, que eles ajudaram vocês a conquistar, é isso que vocês estão me dizendo? Pastor Moisés. Né? É isso mesmo. Rapaz, irmãos, não adianta estar tudo bom por fora, tudo bom externamente. A gente conseguiu aquele emprego, a gente conseguiu aquela grana, a gente resolveu aquele problema. Se a nossa consciência está nos acusando. Irmão, olha só o que a Bíblia diz sobre isso. 1 Timóteo 1,19. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, o que adiantou? Beleza, eu conquistei. Externamente, eu tenho aqui, olha, a terra de Gileade é nossa. Todo o nosso gado agora tem pasto e abundância. Nós podemos crescer aqui. Estamos na beira do rio. É o melhor lugar para viver. Conseguimos! Mas, puxa vida, irmãos, pensa bem a consciência desses caras, porque, irmão, todos nós temos uma consciência. A Bíblia fala isso, não é? Todos nós temos uma consciência que vai falar com a gente. Então, e se a consciência te acusar, você vai naufragar na fé. E olha, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a sua consciência te acusar, sua fé vai enfraquecer e você vai perder a força da vitória na batalha. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa que o Moisés trabalha com eles, a consciência é a outra coisa, a última. E o Moisés fala isso para ele, isso que eu te falei que tocou demais no meu coração, não é? Essa coisa da paz interior, da gente negociar essa paz interior. Não só da nossa consciência, mas a paz interior da nossa família, não é? Quer dizer, eu estou bem lá fora, presta atenção, eu conquistei meu sonho na terra, mas a minha consciência está me acusando, presta atenção. Ou, eu conquistei tudo, mas a minha família está bagunçada. Olha só o que vai acontecer aqui, irmãos. Que tipo de adultos seriam aquelas crianças se elas presenciassem aquela deslealdade? Não houve essa deslealdade, graças a Deus. Esses homens recuaram, não. Beleza, Moisés, tranquilo. Nós vamos atravessar com todo mundo. Se o senhor permitir, general, ficarem só nossas esposas e as crianças, e com alguns homens para cuidar delas, nós vamos lutar. E nós só vamos voltar para tomar posse quando os nossos irmãos tiverem conquistado. Aí Moisés disse, beleza, se vocês fizerem assim, está tudo certo. Se vocês não fizerem, esse pecado vai achar vocês. Então, irmãos, uma da maneira do pecado achar eles era através dos filhos. Porque que tipo de adulto seria esses filhos, irmãos? Eu fiquei pensando, por isso que eu te falei, olha, isso tocou demais o meu próprio coração. Não é para você não, é para mim. Disse, meu Deus, que filho que eu estou treinando. Que filho que eu estou ensinando. Que influência eu estou tendo sobre a próxima geração. Que está vendo a minha deslealdade com os meus superiores. Que está vendo a minha desonestidade. Que está vendo a minha ganância, o meu egoísmo. Por que eu estou treinando? Porque, irmão, palavras são anões, testemunhos são gigantes. Então, aquelas crianças seriam adultos doentes na sua alma. Eu vou te dar o exemplo do Davi, de novo, para a gente terminar. Lembra? Onde foi que o Davi ficou? Na hora da guerra, onde que ele ficou? Jerusalém, né? O que é Jerusalém? Uma redona lá em cima do palácio, só olhando a Betseba. Maravilha! Então, por fora, ele estava tendo paz, uma bênção, que maravilha! Só que, irmãos, por dentro, olha o que vai acontecer na família dele. Eu quero que vocês leiam isso junto comigo. 2 Samuel 12:9. 2 Samuel 12:9, olha só. Olha o que o Natan vai dizer para ele.
Por que, pois, desprezar-te a palavra do Senhor, Davi? Fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, o marido da Betseba, e a sua mulher tomar-te por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, porque ele empurrou Urias para ser morto pelos amonitas, covardemente. Aí olha só, continuação. Agora, olha irmãos, meu Deus, por isso que eu te digo, isso tocou demais em mim. Isso tocou demais em mim. Ele fala assim, ó, agora, porque Deus não está falando com qualquer um, está falando com o homem segundo o coração de Deus. Está falando com esse maravilhoso profeta que foi o Davi, o grande rei de Israel, não é? Olha que Deus está falando com esse cara, se ele falou com ele, se esse cara pisou na bola, teve consequências tão drásticas, não vai ser diferente comigo. Olha só, irmãos, agora, pois, não se apartará a espada de onde, irmãos? Da tua casa, por quanto tempo? Jamais, meu Deus, é muito tempo, não é? Agora, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Continuação. Acabou, né? Tá bom. Então, irmãos, presta bem atenção. Olha só, presta atenção. Beleza, o cara tem paz por fora. Ele está no palácio, ele conquistou a Miss Universo, ele está tendo prazer, ele está rico, palácio maravilhoso. Quem olha para o Davi diz, rapaz, eu quero ser igual a esse cara. Mas o que está acontecendo dentro da casa dele, escuta bem, a primeira tragédia, morre o filho da Betseba. Ele deveria ter mais ou menos 2 anos. O Davi, os homens dele pensaram que ele ia cometer suicídio. Ficaram com medo de contar para ele, porque ele ficou, enquanto o menino estava doente, ele ficou orando, chorando, sozinho, sem comer, em jejum, morrendo. Aí chegou, morreu o menino. Aí os caras ficaram falando um para o outro, rapaz, quem vai contar? Quem vai? Rapaz, se ele está desse jeito, só porque o menino está doente, quando ele souber que ele morreu, tá, primeira dor. Aí ele recebeu isso. Aí a segunda dor, olha só a bagunça dentro da casa dele. Um irmão, um dos filhos do Davi, não é? Se apaixona pela própria irmã. Olha só, o Aminon se apaixonou pela Tamar. Mas a Bíblia diz que ele ficou doente de amor, está escrito. Ficou doente de amor. Não é? Até ao ponto do primo dele falar assim para ele, rapaz, por que você não tira uma de que está doente e chama ela para fazer uma comidinha para você? Aí você resolve o seu problema, rapaz. Boa ideia, Satanás. Aí lá vem, irmão, pensa a bagunça da casa, a brecha foi aberta, Satanás entra, bagunça com os filhos. Aí a menina vem, coitadinha, servir, ela é uma adolescente, ela vem servir o irmão, ele pega a irmã, violenta a menina sexualmente. Quando ele acaba, a Bíblia diz que a aversão que ele sentiu por ela era maior do que o amor que ele sentia antes. Aí, irmãos, o Absalão fica tão doido de raiva. Irmão dele, filho do Davi. O Absalão fica tão doido de raiva que mata o irmão. Pensa a dor do Davi. Perde um filho, a filha violentada, o irmão, o outro filho assassinado. Agora o Davi começa a perseguir o filho, o Absalão, que foge de Israel, fica fugido por 3 anos. E depois ele volta só para arrancar o Davi do trono. E se torna o rei de Israel na marra. Você vê, o cara tem uma paz externa, mas dentro da consciência dele e da família dele, é um caos. Vale a pena isso? Irmão, vale a pena a gente não fazer nada, depois que a gente recebeu tanto? Vale a pena? Vale a pena, né? Vale a pena? Não vale a pena e nem é justo. Nem é justo. Eu quero te desafiar, guerreiro, né? Quero te desafiar. Puxa vida, imagina a gente não multiplicar uma célula porque não tem uma casa. Nós temos 600 pessoas na igreja. Aí, vamos multiplicar uma célula. Oh, não tem casa. Como assim? Esse povo está morando aonde mesmo? Não, vamos multiplicar uma célula. Mas nós não temos líder para cuidar de pessoas, que é o centro do coração de Deus, porque elas dão muito trabalho. Mas é claro, é para dar trabalho mesmo, para você crescer, para você adquirir armas, para você crescer em maturidade, para você estudar mais, para você orar mais, para você lutar mais contra Satanás. Eu estava ali agora,
Eu estava ali agora, depois pergunta para o Willi. Irmão, eu estava sentindo as trevas do inferno ali, ó, antes de eu subir aqui. Irmãos, eu estava pensando em fugir daqui. Sabe, aquela pressão, porque o diabo não queria que vocês ouvissem essa palavra. Chamei o Willi ali, falei, Willi, sobe lá e arrebenta com esse capeta que está querendo me calar. Vai lá, ora lá. Não é? Sabe, irmãos, a gente está aqui numa batalha espiritual. Não tem civil aqui. Aqui todo mundo é militar, está escrito. Que nós somos soldados em nome de Cristo. Não é? Então, a pessoa que pensa assim, não, mas eu não, vai pegar torpedo do mesmo jeito. Não é? Então, irmãos, era melhor que o Davi tivesse desconforto externo, não tivesse aquele prazer externo que ele obteve, e tivesse paz dentro da casa dele, do que o contrário. Eu tenho certeza, irmão, que a dor que o Davi sentiu fora da guerra foi muito maior, 1000 vezes maior, 1 milhão de vezes maior, quando ele saiu da guerra do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Por isso que eu te falei, nós temos recompensa que não precisava essas recompensas que eu te falei. Quais são as recompensas? Me ajuda aí. Quais são as recompensas? Treinamento para as nossas batalhas pessoais, revelação do nosso propósito, paz interior, família tranquila, família feliz, não é? Consciência limpa com o Senhor, ok? Agora, a gente nem precisava disso, irmão, porque tudo que a gente já recebeu, mas eu quero só ler as recompensas para a gente orar. 1 Coríntios 9, 7, quem jamais vai à guerra à sua própria custa. Então, se você vai à guerra do Senhor, Ele vai sustentar você. Diga glória a Deus. Apocalipse 22, 12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, não só eu tenho recompensa aqui, porque você é um soldado, e ele é o seu general, e ninguém vai à guerra à sua própria custa, ele está sustentando você. Não é? Ele vai dar o recurso para o tanque de guerra, gasolina, diga, oh, em nome de Jesus, bênção boa, aleluia, não é? Gasolina para o seu tanque de guerra, né? Ele vai te proteger, ele vai mandar o reforço policial para te proteger, porque você é soldado, meu irmão. Você é guerreiro dele, e porque você entendeu a prioridade do coração dele e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei, aleluia, glória a Deus. E eis que estou convosco até a consumação do século, aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.